Olá, sejam muito bem-vindas à aula 1 de aquecimento do desafio 21 dias de atitude mental positiva. Estou muito feliz que você está aqui e ao longo dessas 3 aulas, que serão curtas, objetivas, direto ao ponto, eu vou te ensinar os fundamentos da atitude mental positiva. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar porque eu sei que tem muita gente aqui que não me conhece. Meu nome é Camila, eu trabalho com educação há mais de 20 anos, inclusive hoje eu continuo trabalhando nessa área. Eu sou mãe do Renato e desde 2020 eu venho fazendo diversas formações na área de terapias holísticas, do coaching, de desbloqueio de crenças, de PNL, e eu estudo energia, lei da atração, mentalidade há muito tempo. Há mais aí de 18 anos eu venho estudando isso. E eu sempre gostei de tudo o que o Napoleão Hill escrevia. Napoleão Hill é escritor, eu não vou trazer muitas informações dele neste momento, tá? Mas eu estudei, li muitos livros que ele escreveu, assisti muitas palestras, vi muitos vídeos, e em 2023 eu tive contato pela primeira vez com um livro dele que chama Atitude Mental Positiva. E esse livro, ele mudou a forma como eu pensava e mudou a forma como eu escolhia pensar. E hoje, é por isso que hoje eu trago esses ensinamentos na forma do desafio de 21 dias para vocês, para compartilhar tudo isso que eu fui aprendendo e tudo isso que transformou a minha vida. Eu já transformei aí com meus cursos, com os meus ensinamentos também, com os meus desafios, dezenas de mulheres. E eu estou muito feliz que hoje você pode ser mais uma dessas mulheres transformadas aí com as minhas aulas e os meus ensinamentos. Eu tô aqui com a minha colinha, então você vai escutar barulho de folha virando, de papel, é normal, porque eu sou professora, né? Então eu trago para vocês uma aula preparada. Eu não chego aqui e vou falando, falando, não. Aqui tá tudo preparadinho, tudo pronto pra gente ir realmente direto ao ponto, tá? E se vocês escutarem barulho de gato, de cachorro, de trânsito, não se liguem, né, nessas situações, né? O mais importante aqui é a mensagem, é a aula que a gente vai fazer. Infelizmente, aqui tive um problema com o meu microfone, mas isso não vai impedir da gente realmente fazer essa aula e começar aí a transformação. Então, aqui, nessas 3 aulas que serão liberadas aí ao longo dos dias, a gente vai aprender os fundamentos da atitude mental positiva e começar a nossa mudança desde já, tá? A gente tá aqui num ponto de partida, né? E essa aula, esse desafio, é para mulheres que estão cansadas, né, de sobreviver no piloto automático e desejam viver com mais leveza, com mais consciência e mais poder pessoal, tá? Aqui a gente vai começar a destravar a mente para viver com mais propósito, para escolher a forma como a gente vive, tá? E a minha fala aqui vai ser sempre para as mulheres, tá? Porque eu sou uma treinadora mental de mulheres. Mas se você é homem e está aqui, não tem problema, só transforma a fala porque o ensinamento, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então vamos lá aqui, nosso próximo slide. Então vamos começar aqui. Você não está sozinho, tá? Então talvez aí, alguns dias você consiga até pensar de forma positiva, leve, esperançosa, mas basta, eu sei porque eu também passo por isso. Basta uma frustraçãozinha, uma palavra que alguém diz aí, um desafio inesperado que acontece aí na sua vida, que você se vê afogada em pensamentos negativos outra vez. Tá? Então, se isso acontece com você, se você já teve essa sensação de que está fazendo tudo, mas algo impede de avançar, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Nós somos milhares, milhares de mulheres, milhões de mulheres que se sentem exatamente do mesmo jeito, tá? Mas o que eu quero que você saiba também é que existe um caminho, tá? Isso não tem que ser assim o tempo inteiro. E é isso que eu trago para vocês, tá?
Só que quando a gente fala de atitude mental positiva, muita gente pensa que esse positivo é a gente estar alegre o tempo inteiro, é a gente estar olhando como se a gente estivesse enxergando o mundo através de um óculos cor-de-rosa. E não é bem assim, tá? A atitude mental positiva não é sobre a gente ver o lado bom de tudo o tempo inteiro, tá? Essa atitude, né, a palavra atitude, ela requer uma ação, né? É a gente assumir dentro da gente a responsabilidade por como a gente decide realmente olhar situações da nossa vida que acontecem, mesmo quando elas forem difíceis, tá? Então, assim, não é só olhar o lado bom, não é só olhar, esquecer de todas as coisas ruins que podem acontecer, não é isso. É você olhar com clareza, enxergar com clareza e decidir focar naquilo que pode ser bom, em novas soluções, em enxergar, de descobrir possibilidades. E é isso que a atitude mental positiva traz para gente, tá? É sobre retomar aqui o controle da nossa mente, pouco a pouco, e aprendendo ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, a construir pensamentos que fortalecem e que não sabotam a nossa vida. E é exatamente isso que essas 3 aulas de aquecimento do desafio 21 dias de atitude mental positiva vão trazer aqui para você, tá? Você vai entender aqui na primeira aula, que é essa aula aqui, como a sua mentalidade influencia a sua vida mais do que você imagina. Na aula 2, a gente vai entender realmente o que significa ter uma atitude mental positiva. E na aula 3 a gente vai aí explorar por que as suas crenças inconscientes são o motor silencioso por trás dos seus comportamentos. Mas antes da gente assim, realmente ir para o conteúdo da aula 1, quero que você saiba que se você chegou até aqui, é porque você já está pronta para mudar, né? E a mudança, a verdadeira mudança, ela começa aí pela sua mente. Então vamos lá? Nossa aula 1. Não sei se você já ouviu essa história, tá? Ela é uma antiga parábola indígena e transmite uma das lições mais poderosas sobre a mente humana. Se você já ouviu, se você já leu, se você já conhece, eu quero que hoje você escute ela, você entenda ela com uma atenção renovada, com o coração aberto e com a intenção de se enxergar aí dentro dessa parábola. Vamos lá? Então, eu vou ler aqui essa parábola para vocês. Um velho sábio de uma tribo Cherokee, certa vez disse ao seu neto: Uma batalha acontece dentro de mim. É uma luta entre 2 lobos. Um é mau, cheio de raiva, inveja, tristeza, arrependimento, ganância, arrogância, autocompaixão, culpa, ressentimento, inferioridade, mentiras, vaidade, superioridade e ego. O outro é bom, cheio de alegria, paz, amor, esperança, serenidade, humildade, bondade, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. Essa mesma batalha está acontecendo dentro de você e dentro de todas as pessoas também. O neto pensou por um momento e perguntou: Vovô, qual dos lobos vence? E o velho respondeu calmamente: aquele que você alimenta. Cara, essa é uma fábula incrível, uma metáfora poderosa da nossa vida interior. Porque todas nós temos pensamentos e emoções que puxam para a negatividade, e isso é muito normal, isso é humano, né? Só que aí a gente fica sempre cheia de ressentimento, autocrítica, medo, dúvida, enfim, todas aquelas coisas ruins, aquele pensamento ruim, a negatividade. Mas a gente também tem dentro da gente, como humano, né? Porque somos humanas, um potencial de leveza, de coragem, de generosidade, de fé, de gratidão e de
todas as coisas maravilhosas aí, todos os sentimentos maravilhosos. Esses dois lobos estão sempre aí dentro da sua mente. Ou você alimentar um ou o outro. Você pode alimentá-los aí de forma inconsciente, automática, ou você pode tomar a decisão de alimentar com consciência e aí você escolhe qual você alimenta. E alimentar o lobo bom, né, o lado bom da vida, é muito incrível. A diferença está realmente aí, em qual você escolhe alimentar. E é isso, né? Essa escolha que a gente tem é que é a atitude mental. Ela é essa escolha diária. A verdade é que ao longo da nossa vida a gente vai acumulando experiências e vai aprendendo formas de reagir automaticamente, porque o nosso cérebro, ele faz isso, né? Ele quer economizar a energia. Então ele aprendeu de um jeito e ele vai repetindo. Ele primeiro repete para ver se é isso mesmo, aí repete da outra vez, aí repete até o ponto de que é uma resposta automática para aquilo que a vida traz para gente. Só que muitas dessas reações negativas, elas se tornam hábitos justamente por isso, porque a gente vai, a gente tem essa reação uma vez, aí a gente tem outra vez, aí tem outra vez, aí fica automático, né? Um hábito, né? E esses hábitos negativos, dentre outros, claro, estão aí da gente reclamar automaticamente diante de um desafio, e quem nunca fez isso, né? Isso daí eu posso garantir que é um dos meus pecados aqui, reclamar automaticamente diante de um desafio. O desafio vem, né? Eu já vou ir lá e reclamo. Outro hábito negativo que a gente tem que prejudica a nossa vida, e aqui eu só tô trazendo alguns, tá? Tem muitos. É duvidar de si mesma sempre que surge uma oportunidade. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? O outro é se sabotar quando você começa a progredir. Você vê ali que está tendo um relativo sucesso em alguma área, mas você pensa lá dentro de você: ah, mas se o outro soubesse que eu não sou tão boa assim, isso tenho certeza que já aconteceu com você. Outro que eu trouxe aqui é da gente se comparar com outras mulheres e se sentir inferior, se sentir menos, menor. E toda vez que a gente se comparar com alguém, a gente vai perder. Porque a gente sempre compara aquilo que a outra pessoa mostra de melhor para aquilo que a gente tem de pior. Então, essa comparação, ela é muito injusta com a gente mesmo. Agora, tudo isso, todos esses hábitos negativos, é a gente dar comida para o lobo errado. É a gente alimentar o lobo errado. Mas a gente tem como boa notícia é de que a gente pode escolher fazer diferente. A gente pode desenvolver uma atitude mental positiva. E isso não é, de novo, sobre ignorar os nossos problemas. É sobre escolher conscientemente como responder às situações. É a gente treinar a nossa mente ali para a gente se tornar para que a mente se torne a nossa aliada e não a nossa inimiga, certo? E você? O que você decide? Alimentar o lobo da esperança, da paz, da autoconfiança ou o lobo mau? O lobo da arrogância, da culpa, do medo. Hoje você tem essa escolha para fazer aí. E não importa o que aconteceu ontem. Não importa quantas vezes você se sentiu dominada aí por esses sentimentos de raiva, de tristeza, de medo. Você pode decidir agora mesmo o lobo da esperança, da paz, da autoconfiança. E quando você decide, é aí que você sai do automático. Nem sempre é fácil, porque fazer o que a gente está automaticamente condicionada a fazer é realmente mais fácil. Mas é libertador quando a gente escolhe, decide se tornar e alimentar o lobo bom. E aí eu quero trazer para gente uma tarefinha, uma reflexão, porque a aula sempre tem tarefa, né? Já viu professora que não dá tarefa para o aluno? Então eu estou aqui. Eu quero que você pense aí nas suas últimas 24 horas.
Qual dos lobos você mais alimentou? Você deu mais espaço para os pensamentos de medo, de escassez, de dúvida, de reclamação? Ou você conseguiu alimentar aí a fé, a gratidão, a coragem, a confiança? Quero que você faça essa reflexão aí para você, não precisa contar para mim não. Faça para você, mas faça. E amanhã, na aula 2, a gente continua esse papo, que é um papo assim que eu, pelo menos, sou suspeita, eu acho incrível. Vamos lá? Vamos comigo? Então é isso. Quero agradecer a sua participação, seu empenho e dizer que você está cada dia mais próxima de viver a vida que você decidiu viver para você. Um beijo e até amanhã.